Pessoal, uma boa noite a todos e todas. Estamos começando a nossa live nesse dia chuvoso aqui em Pelotas, um dia típico aí do nosso inverno pelotense, temperaturas baixas. E para esquentar um pouquinho da nossa noite, hoje a gente está fazendo um debate do nome que a gente tem chamado de uma frente ampla para Pelotas, frente ampla em defesa da democracia, né, tendo em vista a conjuntura nacional, a conjuntura local, muito estranha, muito diferente do que a gente já tinha vivenciado em outros momentos do nosso país, da nossa cidade. E nada mais, nada menos, nós estamos aqui entre 4 presidentes de partidos, né, eu, Tony Seck, representando o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, o companheiro Marcos Cunha, presidente do PDT, o Hermes Rockenbach, professor, advogado, pastor, presidente do Avante aqui na nossa cidade, e o camarada Fernando Rosário, presidente do Partido Comunista, o PCdoB, nossos parceiros de longa data. E nós estamos puxando esse debate tendo em vista a nossa conjuntura nacional, né, muitos Marcos, enfim, outros presidentes, durante o dia me perguntaram, bom, isso é uma aliança eleitoral, vocês já estão fechados aí para a eleição na cidade de Pelotas? E a resposta que eu tenho dado é uma intenção muito boa nossa, né? A gente imagina que pudéssemos fechar uma frente ampla que representasse a população, que fosse uma alternativa, né, às forças políticas conhecidas já na nossa cidade. Então, a gente, obviamente, não tem nada fechado, são as convenções dos partidos que definem, cada partido tem a sua estratégia, mas antes de uma aliança eleitoral, o que a gente precisa ter é uma aliança programática, né? Que a gente tenha uma mesma visão de cidade, ou muito parecida, que a gente compartilhe de ideais. Então, a gente puxou esse debate nessa noite com esses 4 partidos, e queria passar já a palavra aí para o Hermes, aqui, que está mais perto aqui da minha tela, dar sua saudação inicial aí. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo, ao presidente do PSB, Tony Seck. Muito obrigado pelo convite, por estar participando num momento tão importante da discussão local, onde nos avizinha, né, um pleito municipal. Ao Marcos Cunha, presidente do PDT, vereador, advogado, um grande amigo aí também, alguém que a gente nutre um sentimento aí de carinho. Ao Fernando Rosário também, né, um grande colega, amigo aí também, que nessa caminhada também agora, junto, nesse momento, entende que é necessário que nós venhamos construir, né? Essa talvez seja a palavra, onde o mundo está aprendendo a se reconstruir. Talvez esse seja o momento político também de reconstruir uma nova história, um novo momento político para a cidade de Pelotas, que há 16 anos, né, ou pouco mais, vem sendo tomada por um organismo que trouxe um abismo social muito grande. E, quem sabe, né, a gente possa junto convergir nas ideias. Por isso é muito importante, eu fico muito feliz de poder participar e dizer que desde já acredito que teremos um debate muito proveitoso nessa noite. Deixo o meu agradecimento a todos que irão participar e passo a bola aí para o nosso amigo. Marcos, contigo, nosso vereador combativo. Bom, também é uma alegria estar com vocês. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Infelizmente, aí, a nossa geração foi atacada aí por esse vírus absurdamente letal, né? Perigoso, que nos colocou numa condição que, sinceramente, eu não esperava vivenciar. Eu me formei em História primeiro, antes de me formar em Direito, e não me lembro, assim, senão lá na gripe espanhola, também em 1918, da humanidade ter vivenciado uma pandemia assim agressiva como né, o coronavírus. Isso muda tudo, na verdade, né? Isso muda tudo. Isso obrigou a economia a parar, né? As cidades pararem. Quem é que imaginava ver as grandes capitais, São Paulo, Nova York, Paris, Roma, as grandes capitais do mundo paradas, né? Paralisadas, e que obriga a uma mudança geral, né? Que eu acho que pode até ser realmente um momento de reflexão para todos nós, pode ser um momento até de reorganização, né, das coisas da vida, né? De pensarmos
no modo de produção que nós estamos vivenciando, na sociedade que nós criamos até aqui, né? Até porque quando se avizinha a morte, infelizmente já são aí, né, mais de 30 mil mortos no Brasil, né, no mundo inteiro, um volume incrível de mortes, e nós vemos também, ao mesmo tempo, né, uma administração do nosso país que é completamente absurda, como ninguém poderia imaginar também, outro fenômeno assim, altamente lesivo, altamente assim, assustador, né, porque também foge de qualquer parâmetro, não é uma questão de ser mais para a direita, mais para a esquerda, é de ser totalmente irracional, de ser uma pessoa totalmente desprovida de empatia com as pessoas. Então, é uma situação gravíssima, né, que nós estamos vivendo, né? É uma pandemia e a principal referência política do país parece que está do lado da pandemia, né? Parece que o maior propagador do vírus é o próprio presidente da República, que deveria estar protegendo a nação. Então, é uma situação assim completamente assim nova para nós e terrivelmente perigosa e que pode nos trazer consequências aí, ainda não computadas por todos nós. Então, dentro desse clima de crise, dentro da crise, né, eu acho que é importantíssimo que a gente traga, né, pelo menos aqui no nosso ambiente, onde nós estamos, para reflexão as pessoas, né? A gente traga as pessoas para refletirem, para racionalidade, para que a gente possa ter um rumo, pelo menos no ambiente onde nós estamos aqui vivenciando, que é no ambiente municipal, né? Eu acho que é urgente mesmo nós fazermos esses encontros e pessoas que pensam de forma semelhante estarem reunidas assim numa noite fria, chuvosa, de sexta-feira em Pelotas. É uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Marcos. E só para reforçar o que tu falou, né, hoje no Brasil a gente chegou na marca de uma morte por minuto. Assustador. Uma morte por minuto. Então, uma gripezinha se transformou numa doença que vem matando uma pessoa a cada 1 minuto aqui no nosso Brasil, né? Infelizmente. Passar também aí para a nossa saudação, o companheiro Fernando Rosário também, para dar a sua boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos escutando aqui nesse momento. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer estar aí junto com os companheiros. Um abraço para o Hermes, para o Tony, para o Marcos, e dizer que o PCdoB vem acompanhando essa crise toda aí, que o Hermes e o Marcos já deram o pontapé inicial para caracterizar essa crise, e para nós assim é muito preocupante tudo isso que vem acontecendo no mundo, e em especial na postura como está sendo encaminhado o enfrentamento dessa crise aqui no Brasil, né? Além da crise sanitária que assola o mundo todo e que é uma crise sem precedentes, nós entendemos que a gente está aí em meio a também uma crise econômica sem precedentes. Talvez seja uma crise que venha a ser maior do que a crise de 1929, se a gente pegar uma perspectiva histórica aí, acompanhando também o pensamento que o Marcos já fez do ponto de vista da crise sanitária, trazendo a referência da gripe espanhola, né? E essa conjunção da crise sanitária sem precedentes e de uma crise econômica sem precedentes, ela coloca, em especial, o povo pobre, menos favorecido, em uma condição de quase um holocausto que está acontecendo no Brasil e no mundo. Se a gente pegar os dados, aquela população pobre e desfavorecida é a população mais afetada, tanto pela crise sanitária e pelo número de mortes do Covid-19, quanto pela crise econômica que está colocando essas pessoas em situação de miserabilidade, perca de emprego e perca de perspectiva, né? Somado a tudo isso, a gente vê uma administração totalmente sem norte, sem rumo no Brasil, que ainda não saiu do segundo turno da eleição presidencial e que, em vez de governar, segue fazendo campanha, né? Se tudo isso ainda não fosse uma grave crise, a gente ainda tem uma crise da institucionalidade da política que, no nosso entendimento, vem a galope, né? Nós entendemos que tem processos que são cíclicos que vêm acontecendo no Brasil,
desde o processo de impeachment que derrubou a presidente Dilma, onde a gente entende que ali foram rasgados direitos políticos, né? Aquele processo teve problema na sua condução política e no direito de ampla defesa. Depois, com a reforma trabalhista e com a reforma previdenciária, a gente teve rasgados direitos sociais, e nós estamos muito preocupados nesse momento, que a gente avalia que a gente está às vésperas de perder os direitos civis e as liberdades individuais. A cada dia que passa, a narrativa de um golpe e fechamento de regime é maior, e, portanto, para nós do Partido Comunista do Brasil, esse é um momento de muita amplitude, de muito debate, de muita unidade na diversidade. E é por isso que a gente tem visto com muitos bons olhos essas iniciativas, os manifestos amplos que vêm ocorrendo por aí. E é um pouco sobre isso que a gente quer conversar, da necessidade histórica da formação de frentes amplas, Brasil afora, para isolar e derrotar Bolsonaro. Muito bem colocado, professor. E justamente hoje a gente se reúne tendo em vista, né, o movimento Somos 70%, né, um movimento puxado primeiramente por o economista Eduardo Moreira, que depois teve adesões de muitas pessoas no Brasil inteiro, de diversas instituições, que faz lembrar que, às vezes, em muitos momentos de angústia, a gente imagina, poxa, será que é só eu que penso isso? Será que sou eu que me indigno com a questão do discurso de ódio? Será que somos só nós que nos indignamos com os pobres serem deixados de lado? Será que somos só nós que somos contra uma ditadura, que a gente tem horror de ditadura e de ditadores? E muitas vezes a gente se sente sozinho. E justamente esse movimento Somos 70%, né, vem alertar que 70% da população do Brasil, não levando só em consideração os eleitores, né, acreditam que a gente deve preservar a nossa natureza, a nossa Amazônia, nosso meio ambiente, a gente deve preservar as nossas instituições e a democracia, a gente tem que ter o isolamento social, mesmo com todas as dificuldades, mas não pode partir de um governo, né, que está tratando de uma pandemia, a iniciativa de sair para a rua, de não tomar os cuidados, como o próprio hoje presidente da República inaugurou um hospital lá no Goiás, sem sequer falar no termo Covid. Ele falou em armamento, não usou máscara, ainda caiu um tombo, inclusive no barro, na lama, não sei se vocês acompanharam, mas, ou seja, a gente tem um presidente totalmente desconecto da realidade, que não está conectado com a realidade, e, ao mesmo tempo, também, aqui em Pelotas, a gente trazendo esse debate aqui para Pelotas, e eu queria direcionar essa pergunta ao vereador Marcos Cunha, que lá na Câmara de Vereadores, aí junto com o vereador Toninho, que está aqui na live, nos deu uma boa noite, também queria desejar uma boa noite aí para o nosso vereador Toninho. Marcos, tu esteve visitando o chamado hospital de campanha, né, que a própria prefeitura fez um grande investimento, que foi amplamente divulgado aí nas redes sociais, nesse marketing da prefeitura, só que pela tua avaliação e de técnicos que estiveram lá, a gente tem uma série de problemas, né, inclusive desde a altura das camas, desde os colchões não serem permeáveis. Eu queria te ouvir um pouquinho aí, que tu pudesse dividir com a gente as impressões e os problemas que esse hospital de campanha, que se Deus quiser, não vai precisar ser necessário a utilização dele, mas é importante, né, o poder público se precaver, ter montado o hospital, mas que tivesse em condições. Marcos, conta pra gente um pouquinho do que tu viu por lá. Primeiro dizer, assim, mandar um grande abraço para o Toninho, que estava agora há pouco conosco também numa reunião com os permissionários ali do Pop Center, um problema seríssimo ali que nós temos também. Segunda-feira está previsto o retorno dos trabalhadores do Pop Center sem as mínimas condições, né, jogando as pessoas ali numa situação de risco para a sua saúde e para a saúde dos consumidores também, né, porque espaços reduzidíssimos ali dentro do Pop Center. Então, o Toninho estava conosco até bem pouco tempo atrás ali, também nesse debate. E o Toninho também, dentro da Comissão de Combate ao Coronavírus, Toninho, eu, a Fernanda, o Ivan, nós estivemos lá em visita, fazendo uma vistoria naquela estrutura do SESI, até porque muitas pessoas nos questionaram, né? Como é que está essa estrutura, esse hospital de campanha que nós temos, e, infelizmente, companheiros, o que nós vimos lá não foi um hospital de campanha, foi um albergue. Se vocês quiserem, assim, ter uma noção, um albergue da juventude, Tony, assim, de quem vai num lugar onde tem um espaço amplo, cheio de camas de madeira, com colchões,
meio assim usados já, é aquilo ali. Vocês vão ver ali, não é uma estrutura de hospital de campanha, que nós vemos na televisão agora, né? Quando mostram aí na televisão um hospital de campanha, eu até vou pegar, vou recolher algumas imagens para botar do lado, para as pessoas perceberem que não se trata, efetivamente, hoje, de uma estrutura de hospital de campanha. Na quarta-feira, na sessão da Câmara, nós fizemos uma reunião, a primeira reunião, aliás, que a prefeita fez com os vereadores todos. A prefeita se reuniu com os empresários, se reuniu com outras categorias e tal, mas não tinha se reunido com os vereadores. Não tinha ouvido os vereadores até agora. Não, que é uma falha. Né? Eu apontei isso na nossa fala. Tipo, a prefeita conversou com os vereadores antes de fazer o fechamento das escolas, depois nunca mais. Foi pressionada pelos comerciantes para fazer uma reabertura, uma flexibilização, sequer se reuniu com a Câmara de Vereadores. Então, agora se reuniu. E, ao se reunir, um dos temas tratados foi este, da estrutura já de bastante volumosa de recursos que foram gastos ali no SESI, e o que está ali mesmo pronto. Né? Mas a prefeita reconheceu, viu, Tony, quando eu disse a ela todos os problemas que nós tínhamos observado lá, que começam, Toninho depois pode explicitar isso em outro momento, mas começam lá pelas camas de madeira. Onde é que vocês viram o hospital de campanha com cama de madeira? Madeira altamente permeável, altamente... A altura da cama, pelo que eu vi, parecia de 40 centímetros. O Toninho até que serviu de modelo para a técnica de enfermagem, a Bianca, fazer uma demonstração. Né? Você viu, o Toninho deitou na cama para mostrar até que não era possível ser uma cama de hospital aquela ali, porque um técnico de enfermagem tem que ficar de joelhos para conseguir atender vamos dizer assim, a dimensão da cama que se colocava ali. Não dá para fazer uma higienização, porque os colchões são colchões comuns, né? Alguns até usados, assim, bem feios até, não são impermeáveis para lavar a pessoa, para poder fazer a sua higiene pessoal, não tem nada disso. Na verdade, é um amontoado de camas que foram colocadas ali. E até as estruturas que eram para ser, então, de pias para lavarem as mãos, vocês encontram em todo aquele ginásio 4 pias bem pequenininhas, uma em cada nicho, nas pontas, como sendo as pias para que as pessoas pudessem fazer a sua higienização. Então, tudo mal pensado, tudo improvisado. A fiação é um fio só que corre de ponta a ponta, quer dizer, se der um curto um lado, apaga tudo. Não tem luz de emergência, não tem sinalização de saída e entrada das pessoas, não tem hospital de campanha. Aquilo ali, na verdade, hoje um albergue. Serviria para um albergue, para pessoas de rua, que não tivessem onde dormir, até serviria. Mas, para mais nada, sob o ponto de vista estrutural, foi isso que nós vimos. E nós levamos essa reclamação para a prefeita, porque nós estamos preocupados, porque há muito tempo atrás nós tínhamos visto o anúncio disso, uns 2 meses atrás, praticamente, anunciaram que haveria um hospital de campanha. E eu fiquei muito contente, eu fui lá assistir, fui lá presenciar, até estavam chegando as camas naquele momento, e eu fui lá e disse, que bom que está sendo pensado isso, porque eu acho uma coisa de prevenção que nós temos que ter. Nós não sabíamos naquele momento ainda como é que seria a agressividade do vírus em Pelotas, né? Então foi uma boa medida. Naquele momento nós concordamos com a medida por precaução, ter que organizar um local para ser um hospital de campanha. Mas nós deixamos um tempo também, né? Como nós estamos vivendo uma pandemia, eu acho que tem que ser uma compreensão de todos nós, mesmo discordando da administração municipal, mesmo discordando da administração estadual, mesmo discordando da administração federal, nós temos que ter consciência de que nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação completamente fora, inusual, completamente fora da curva. Então, eu acho que a gente tem que ter mais condescendência até no olhar, e eu sempre tive para mim que uma das funções fundamentais, talvez das principais hoje de um vereador, é fazer a fiscalização das ações do Executivo. Mais até do que legislar, porque muitas matérias acabam sendo de competência do Poder Executivo, né? Então, eu, nesse papel de fiscalização, eu sempre me dediquei a várias ações nessa área, mas eu fui muito prudente, né, nesse hospital de campanha. Muitos já tinham me questionado, não, vai lá. Eu digo, não, vamos dar um tempo. Tem que dar tempo também para as pessoas se organizarem. Tem que dar tempo para a administração organizar toda uma rotina nova, e eu compreendo isso. Eu acho que é assim mesmo.
Só que eu acho que 2 meses já era tempo suficiente. E como nós tínhamos essa audiência com a prefeita, nós tínhamos recebido já inúmeras reclamações, nós fomos, então, fazer essa vistoria. Então, a Comissão de Combate ao Coronavírus esteve lá e fez todo um rol de problemas que nós verificamos, que eu já enumerei alguns para vocês, mas tem muito mais, e vamos alcançar, né, como colaboração da Comissão de Combate ao Coronavírus, para que a administração pública possa corrigir as dezenas de defeitos que nós encontramos naquela estrutura. Mas, resumindo, é isso, Tony. Hoje o que nós temos é um albergue, não é um hospital de campanha, e a prefeita reconheceu isso, viu? Ela mesmo disse na fala dela que realmente nós temos hoje hospital de campanha em Pelotas. Isso é importante frisar. Não, e muito boa essa tua colocação, Marcos, e ao mesmo tempo também tem diversos pré-candidatos aqui, que logo eu vou mencionar, que estão nos acompanhando na live, né, o importante papel de vereadores que não fazem oposição por oposição, mas sim uma fiscalização, né, dos serviços públicos entregues para a população. Então, eu queria te parabenizar muito, né, o teu mandato lá na Câmara de Vereadores, talvez aí, enfim, se não é o melhor, um dos melhores mandatos que a gente tem lá na Câmara, né? Tem um pré-requisito, acho, obrigado, Tony, mas tem um pré-requisito que é a independência, ter a independência no seu mandato. Já que tem muitos pré-candidatos nos ouvindo, uma das coisas que mais entristece a gente, como parlamentar, é ver o rebaixamento do parlamento diante do Poder Executivo. Isso é muito triste de ver, porque é a morte do parlamento, na verdade. Né? Quando tem um parlamentar que não está ali com a independência necessária para defender os interesses da população, mas que tem que ficar de boca calada, porque tem um carguinho na administração, não sei qual setor, ou tem um carguinho na administração, não sei qual outro setor, é muito triste, porque fica um lugar que tu fica conversando com almas penadas, assim, com gente que te olha assim e não pode dizer nada, mesmo que eles concordem contigo. Porque a administração não vai gostar se ele estiver junto contigo nessa, naquele posicionamento. Então, isso é muito triste, é a morte do parlamento. Eu vou dizer para vocês, eu tenho convicção de que parlamentar não podia ter cargo indicado por ele, partido é outra coisa, partido é a instituição lá, partido que fez a coligação, tá. O parlamentar indicar cargos na administração é um posicionamento até polêmico, eu sei, mas eu tenho essa convicção. Pelo que eu tenho assistido nesses 2 mandatos, eu vou dizer para vocês, independente de ideologia, de ser daquele outro pensamento, o que nós vemos é uma cooptação por parte do Poder Executivo do parlamento. E aí, é assim, nós ficamos lá com 21 vereadores, mas tem 5, 6 que são independentes. Os outros estão todos já cooptados pelo Poder Executivo, de uma maneira ou outra, né? Ou porque estão na base, mas todos eles, na verdade, num silêncio mortal, nem o debate das ideias contrárias eles fazem. Eles simplesmente votam de acordo com o interesse do Poder Executivo. Seja uma coisa muito triste de ver isso no parlamento. E eu luto para que o parlamento seja um espaço livre, independente das posições. E nós temos posições divergentes, que é normal e é saudável dentro do parlamento que seja assim, mas com pessoas independentes, com pessoas que estejam lá verdadeiramente pensando no melhor para a cidade e tentando fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, independente do que vão dizer, porque sempre vão dizer alguma coisa. Então, eu me dirijo assim aos pré-candidatos, que eu acho que é importante a gente renovar as esperanças das pessoas que vão buscar o parlamento e vão querer representar. Não se deixem levar por um carguinho qualquer. Não vamos começar por aí. Comecem pensando assim, para ser um bom vereador, tem que ser, primeiro, independente. Tem que ser independente. Claro que tem vinculação com o seu partido, com a sua ideia, óbvio que sim, mas esses são os limitadores que são do parlamento. Não a cooptação por parte da administração A, ou B, ou C, que enfraquece o parlamento, né? Que deixa o parlamento num papel secundário e que não deveria ser, porque deveria ser o lugar da fiscalização, né, e da cobrança, para que a população não perca tanto como pode perder recursos nessas obras que são feitas. Muito bem colocado. Eu queria aqui dar uma boa noite para o André Quissuco, que está nos acompanhando, deixou um comentário, Lucas Melo, Carlos Chagas, o Matheus Moreira, o Vitor, que eu acho que é do Avante, o Thiago Abreu também, a Daniela Simões Lopes, nossa pré-candidata, o Luiz Medeiros, Matheus Bittencourt, a Bruna Alves, o Miguel, o Leonardo Alves, o Igor, o Renan,
o Lifas, do PCdoB, dizendo aqui: a Frente Ampla será uma grande alternativa ao governo Paula. Frente Ampla contra o fascismo, vamos dar-lhe. A Daniela Simões Lopes aqui, Marcos, falando, falando que da questão da importância de fiscalizar e fazer a vistoria, parabenizando aí pelo teu trabalho. E a Daniela é expert, ela é habilitadíssima para isso. Tomara que a Daniela consiga estar lá no parlamento para que a gente possa elevar o nível lá da fiscalização dentro do parlamento pelotense. É verdade. A Marisa também, pré-candidato, o Fábio Cóssio, do Outras Vozes, enfim, a Luana, um monte de gente passando por aqui. Um grande abraço. Oi? Não, um abraço a todos, cara. Os nossos amigos todos estão nos prestigiando. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Hermes. A gente tem discutido diversas reuniões, agora na pandemia a gente deu uma diminuída, pelo menos presencialmente. Mas, Hermes, assim, a nossa cidade tem passado uma crise econômica, né, não só agora no momento do Covid-19, mas anterior à Covid-19, né, e um exemplo é o parcelamento de salários que a prefeitura vinha fazendo já na administração, parcelando salários com baixo poder de investimento em obras públicas, ou seja, se acelerou muito as obras, né, próximo da eleição, até para favorecer um pouco a eleição do Eduardo Leite, e após isso, a fatura chegou na nossa cidade. Além das dificuldades econômicas, nós tivemos o parcelamento de salário, nós tivemos uma grande redução da arrecadação aqui no nosso município também, aí, pelo menos já nesse ano de 2020, inclusive anterior ao Covid-19, e nós tivemos agora um dado que nos primeiros 4 meses do mês de 2020, Pelotas perdeu 9 mil empregos formais. Então, eu queria te ouvir, Hermes, assim, como que a gente pode começar a pensar essa recuperação da cidade, né, se tu acredita que essa industrialização que não existe há muito tempo na nossa cidade é a única saída, ou a gente precisa buscar novas matrizes econômicas, uma nova economia, precisa ter uma criatividade para alavancar a nossa cidade. Eu quero entender o que tu pensa disso, o que o Avante, lembrando para quem está chegando agora que o Hermes é presidente do Avante, um importante partido aqui na nossa cidade, e como a gente fala de economia, obviamente que a gente também tem que levar essas questões, e frisando muito bem que a nossa crise aqui na nossa cidade de Pelotas, ela não é de agora, né? A gente tem um governo fazendo um feijão com arroz, mas sem criatividade, sem tomar iniciativa, sem investir no empreendedorismo, e eu queria te ouvir nesse sentido. Muito bem, e antes eu só gostaria de endossar um pouco da fala do vereador Marcos Cunha, e até gostaria de deixar uma pergunta para que a posteriori ele pudesse nos esclarecer. Há um dado do governo de que veio alguns milhões, né, direcionado ao combate ao Covid, em torno de 40 milhões é o dado do governo. Para uma estrutura de hospital de campanha, como o senhor mesmo pôde perceber, esteve lá juntamente com os seus colegas da Câmara de Vereadores, com esse valor que veio direcionado para a saúde, para o combate, a pouca quantidade de testes que Pelotas vem produzindo, eu acho que nós deveríamos testar mais. Até hoje houve um falecimento de uma senhora aí que parece que foi testado só depois que morreu. Enfim, com todo esse volume de dinheiro, a prestação, a gente entra no site da prefeitura, o site da transparência é um site nebuloso, o que não tem é transparência, né? Mas a quantia, o volume de dinheiro, ele veio, ou pelo menos a rúbrica está lá, que veio. Pelo menos 20 milhões eu sei que chegaram, os outros eu ainda não sei. Mas 20 milhões para um hospital de campanha que nos foi apresentado e que vocês puderam participar e, inclusive, passaram isso para o prefeito, que reconhece, então, que, de fato, não serve para o bem ao que foi destinado. Onde é que ficou esse dinheiro? Até, como diria o Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Bom, essa é uma pergunta que depois eu deixo ao colega aí para tá nos esclarecendo, enfim. Em relação à economia, Pelotas vive há 16 anos de um mesmo grupo político. E quando eu falo de um mesmo grupo político, troca muitas vezes o executivo, mas o secretariado, praticamente, ele faz a dança das cadeiras.
o que era secretário numa secretaria passa para outra, depois passa para outra, e é os mesmos atores políticos. Muitas vezes, empresários que quebraram na iniciativa privada, eles são cooptados pelo governo para agora, então, servirem de administradores do que é público. Não deram certo nas suas empresas, não deram certo na vida privada, e agora eles servem para poder gerir, né, uma secretaria, um governo, enfim. Isso tudo, Tony, e aos demais colegas, me faz imaginar que o que falta em Pelotas não é a crise doméstica. Existe uma crise doméstica, eu acredito, econômica doméstica. É claro que agora a crise em Pelotas agrava se nós pegarmos a conjuntura. O mundo está sofrendo com isso. Nós vamos sofrer esses impactos. E certamente que se hoje tudo voltasse ao normal, nós teremos os impactos futuros por muitos meses ainda, e talvez muitos anos ainda. Mas Pelotas já vinha sofrendo uma crise doméstica, econômica, mas não é por falta de dinheiro, é por má administração, porque o bom gestor não é aquele que administra quando tem muito, o bom gestor é aquele que administra quando tem pouco. O bom gestor não é aquele que faz um grande governo quando tem bastante dinheiro em caixa. Nós temos exemplos de muitas cidades com uma arrecadação muito menor do que a de Pelotas, e que hoje, inclusive eu poderia citar até prefeitos aqui de perto, que com muito menos estão fazendo muito mais. Então a questão não é tão somente a falta de dinheiro. E aí nós paramos num grande problema, que é o problema político, que aí o próprio Marcos falou também, que é a questão do loteamento e dos interesses escusos na entrega de cargos públicos. Porque você não entrega para pessoas competentes, você entrega para pessoas que vão lhe ajudar a manter o projeto político no poder. Então, você não tem pessoas de competência para gerir uma secretaria de obras, uma secretaria de saúde, uma secretaria de educação, uma secretaria de segurança. Você não tem pessoas competentes para isso. Você tem parceiros políticos que vão ajudar a manter aquele projeto político ali. Isso tem que acabar. Aliás, o Bolsonaro se elegeu com essa conversa, mas agora, na prática, está distribuindo cargo para o Centrão, está distribuindo cargo para todo mundo, ou seja, o discurso foi um, mas a prática foi outra. E isso tem que acabar. Também concordo, vereador, que o vereador não tem que ter cargo lá no governo, porque, como o senhor coloca, acaba com a independência, e esse loteamento de cargo público tem que acabar. A Câmara de Vereadores, a Prefeitura não pode servir de balcão de negócios. E aí nós temos esse abismo social que nós temos em Pelotas, porque tudo é voltado para a política, tudo é voltado para apenas se manter. Enquanto quem está sofrendo são aquelas pessoas que estão nos bairros. Eu tenho caminhado muito, e o nosso projeto popular, eu sou pastor, nosso projeto evangélico caminha nos bairros, na periferia. E essa periferia está esquecida há muito tempo, há 16 anos. Há 16 anos desse mesmo grupo político que esqueceu os bairros da cidade. Tem bairros que nunca eles colocaram os pés, nunca. Eles nunca tiveram lá, nem para pedir voto, porque poucas pessoas que estão lá. Eu acho que o projeto tem que ser humano. Essa frente ampla que nós estamos formando precisa ser uma frente que pensa no ser humano, nas pessoas, uma cidade das pessoas, não para um projeto político de poder a longo prazo, como nós temos aí. Então, eu acredito que sim, nós tínhamos uma crise instaurada, que não é um problema apenas econômico mundial, é um problema de gestão. Eu acredito que Pelotas, pelo que arrecada, e o vereador pode me dar mais esse dado melhor, mas pelo que Pelotas arrecada hoje, nós não temos um problema de falta de dinheiro, nós temos um problema de falta de gestão. E não estou falando que A ou B são corruptos, incompetentes, eu estou falando que é falta de inteligência na hora de alocar esses recursos e de gerir o que é o bem público. Eu tive prazer de conviver com a Bianca, né, da Saúde, o Marcos Cunha. Presidente do Sindicato da Saúde, a Bianca de Carla. Exatamente. PDT, né? Ela é do PDT, né, Marcos? Nossa pré-candidata a vereadora pelo PDT. Que é uma grande pessoa, e nós tivemos esse debate quando eu estive à frente do hospital de Canguçu, quando eu fui diretor do hospital de Canguçu,
num momento em que, bom, ainda o momento é crítico para os hospitais, mas aquele momento ele era ainda maior. E nós conversávamos com a Bianca, e ela, que o gestor, tanto de um hospital, seja de uma secretaria, seja de um governo, você tem que fazer o muito com o pouco. O grande gestor vai trabalhar com aquilo que tem. E não adianta fazer obra no último ano de governo, porque o último ano o governo ele é eleito para o 1º de janeiro e até os últimos 4 anos do último dia de mandato. Então, não é no último ano de mandato que nós vamos cortar a cidade com obras públicas e só assim poder garantir, então, ali, porque as pessoas vão enxergar um pouco, né, de alguma coisa que se fez para poder manter o seu projeto de poder. Eu acredito que tem como fazer, Tony, Marcos, Fernando, se nós deixarmos de lado o projeto político maior de poder e se pensarmos num projeto para a população, um projeto de Pelotas, uma cidade ou um país, enfim, pensado para as pessoas, uma cidade, e esse é o projeto Avante, uma cidade inteligente, pensada para as pessoas. Eu acredito que é possível e tudo basta de organizar a casa. Você falou em funcionalismo. O funcionalismo sempre foi visto como o grande calcanhar de Aquiles de um governo. E não é. O funcionalismo ele precisa ser o primeiro, o executivo, o chefe do executivo, o legislativo, o primeiro companheiro de um governo é a sua força de trabalho. Não é um problema, é a solução para que a gente possa construir uma cidade melhor. Então, acho que a valorização do próprio funcionalismo, a valorização de pessoas capazes e competentes, e não apenas entregar um empresário falido, uma secretaria, porque esse empresário tem contatos que vai te manter no poder depois. Eu acho que o primeiro passo, de um passo muito maior, que a gente poderia debater horas e horas aqui, mas o primeiro passo é organizar a casa com pessoas capazes e competentes que queiram fazer alguma coisa. Eu acredito que é por aí. Muito bem colocado, Hermes. Eu não sei se tu quer colaborar, Marcos, mas é importante dizer também que na nossa cidade de Pelotas a gente tem uma tradição, enfim, uma infeliz tradição, de justamente não ter as pessoas mais qualificadas para determinados espaços, e principalmente as secretarias, e sem contar que muita gente que trabalhou, por exemplo, na administração do Eduardo Leite, acompanhou ele, por exemplo, para Porto Alegre, agora sendo governador do estado, e aqui em Pelotas a gente vê uma total desmotivação, a gente vê... eu não sei se vocês notam isso, mas eu acho que está nítido que é um final de um ciclo. Acabou o ciclo, não tem mais energia, não tem mais criatividade, não tem mais desculpas para os mesmos problemas que a gente vem enfrentando. O potencial turístico da nossa cidade, por exemplo, é enorme, e a gente não consegue sequer discutir, né, a despoluição da Praia do Laranjal através do tratamento de esgoto, a gente não consegue pensar numa coleta seletiva. A gente, Marcos, não tem nenhuma escola em tempo integral na nossa cidade. Palmas, no Tocantins, que é do tamanho de Pelotas e foi administrado pelo PSB, conseguiu em 3 anos fazer 80% das escolas em tempo integral e trilíngue, aumentou o IDEB muito na cidade. E Pelotas vem engatinhando, não consegue dar respostas. Antes, Marcos, se tu quiser fazer alguma colaboração aqui, antes de eu fazer a pergunta para o Rosário e nessa fala do Hermes. Vou passar para o Fernando e depois eu entro também na discussão. Tá, eu quero mandar um abraço para o Jorge Emerites, aqui do PDT, secretário-geral. Botou que um projeto à altura de Pelotas deve priorizar as pessoas, o desenvolvimento local em conexão global. Cargos de primeiro e segundo escalões devem ser preenchidos por critérios técnicos e menos políticos. Uma frente progressista é oportunidade necessária para nosso município. PSB, PDT, PCdoB, das antigas legendas brasileiras, e juntamente com o Avante. Dá uma boa noite para o Laudo Quadros, a Daniela, a Isabela, mandando um abraço para o Hermes, o Alexandre Pureza aqui também, mandando um abraço para nós, para o Hermes, enfim, bastante gente chegando na nossa live, uma live que balançou meio político, justamente por ser uma alternativa, esse início desse nosso debate, para tentar construir uma frente ampla, obviamente que com objetivo eleitoral, mas principalmente com um objetivo programático, que a gente possa estar alinhado. E falando nisso, eu queria fazer uma pergunta para o Fernando Rosário, ele que é do PCdoB, presidente do partido, que teve uma militância no movimento estudantil.
Hoje passei, inclusive, para os companheiros da UJS, aí, essa nossa live aqui, todo mundo muito faceiro, a gente que está junto lá na União Nacional dos Estudantes, na UNE, na UBS. E eu queria, Rosário, falar contigo um pouco sobre o papel da Universidade Federal de Pelotas, levando em conta que por diversos anos ela teve um orçamento superior ao da Prefeitura, né, mais de R$1 bilhão por ano, e agora mais ou menos empata, ou seja, a Prefeitura tem o mesmo orçamento da nossa universidade e a gente não tem políticas que se interligam, a gente não tem, por exemplo, nenhuma escola em tempo integral administrada, tanto pela Prefeitura, tanto pela universidade. A gente teve agora, o Marcos, inclusive, participou, um debate da Prefeitura com a Câmara Municipal de Pelotas, e ela meio que entendeu que se dependesse do epidemiologista que colocasse de prefeito, então que todos os problemas iam ser resolvidos, ou seja, tratando a nossa universidade, mesmo ela sendo professora, com muito desprezo. Eu queria te ouvir um pouco agora, nesse momento que a universidade tem sido matéria no Brasil inteiro, tem sido referência para o Brasil inteiro, e parece que aqui na sede da universidade, na cidade que deveria ouvir a universidade, que deveria escutar, ela é tratada com tanto desprezo, né? Eu queria ver o que tu pensa disso, qual é a tua visão, qual a visão do PCdoB em relação a esse tema. Bom, Tônia, sobre o papel da universidade e um possível projeto de cidade que interligue, né, a questão da Universidade Federal de Pelotas com um projeto de desenvolvimento da cidade, a gente tem que pensar algumas coisas primeiro para poder chegar nesse nível de interligação. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou fruto da Universidade Federal de Pelotas, fiz toda a minha formação na Universidade Federal de Pelotas e fico muito orgulhoso de ver o papel que a Universidade Federal de Pelotas está cumprindo nesse enfrentamento à pandemia que a gente nos encontra, um papel de relevância nacional e também internacional, na medida que essa pesquisa que está sendo encabeçada aí pelo reitor, pelo Pedro Alau, é uma pesquisa inédita no Brasil e no mundo, né? Nenhuma outra pesquisa tem as 4 fases já realizadas até agora e uma perspectiva de realizar mais 4 fases ainda, né? A gente acorda de manhã vendo a Universidade Federal de Pelotas na Globo News, em todos os espaços aí da mídia, da grande mídia nacional, sendo a vanguarda nessa luta que está acontecendo no Brasil, que o ponto central dessa luta, por incrível que pareça, é uma disputa entre a ciência e o negacionismo, né? O governo Bolsonaro representa o negacionismo, ele nega a ciência, né? E a Universidade Federal de Pelotas é a vanguarda na luta pela postura científica do enfrentamento a essa pandemia, né? Mas se a gente for pensar num projeto de cidade que venha integrar a Universidade Federal de Pelotas, o primeiro que tem que ter é um projeto de cidade. Eu vi o Hermes falar aqui, a contribuição que ele deu, e tem um ponto-chave ali na contribuição do Hermes que é interessante para a gente começar a pensar, dar um pontapé inicial nesse pensamento. A gente tem 16 anos de um ciclo de um mesmo grupo político no poder aqui em Pelotas. E eu venho me perguntando há bastante tempo, a gente já fez outros debates, outros espaços onde eu participei, inclusive com o vereador Marcos Cunha, e essa é uma questão que eu sempre coloco nesses debates que a gente vem fazendo, né? Qual é o modal econômico da cidade de Pelotas? Qual é o projeto de desenvolvimento social e econômico que esse grupo político, nesses 16 anos, encaminhou na cidade de Pelotas? E se a gente for olhar para isso com profundidade, a gente vai ver que não tem nenhum projeto econômico de desenvolvimento social que foi encaminhado durante esses 16 anos. Eu não sei se isso é uma crença no Deus mercado, que talvez possa... a mão invisível do mercado, que talvez possa orientar essa postura de se passar 16 anos sem ter projeto nenhum de desenvolvimento para a cidade, né, ou se é uma falta de capacidade de pensar um projeto pela cidade. Eu prefiro acreditar que é uma crença de que a mão invisível do mercado vai dar conta do resultado aí, né? Qual é o problema que a gente vê nisso? A gente vê que essa pandemia, que infelizmente assola as populações do mundo todo, ela tem sido especialmente cruel naquelas localidades, nos estados, nas cidades, nos municípios e nos países
que optaram por não ter uma economia de projetamento, não ter um projeto econômico de sustentação, né? No nosso entendimento, Pelotas precisa ter um projeto que tenha como ponto de partida um modal econômico, né? E no meu entendimento, o modal econômico, no meu entendimento e no entendimento do Partido Comunista do Brasil, o modal econômico que mais tem chance de se adaptar na nossa cidade, no momento atual, nós já tivemos lá vários ciclos econômicos na cidade de Pelotas. Se a gente pegar uma perspectiva histórica, a gente teve o ciclo do charque, o ciclo do doce, né, o ciclo das indústrias alimentícias. Esses ciclos foram se esgotando com o tempo, e o último deles que se esgotou, que era da indústria da alimentação, ele se esgotou por uma dificuldade de escoar a produção na cidade de Pelotas. A gente fica num ponto meio que de difícil escoamento de produção, né? Em contrapartida, a gente tem aqui a Universidade Federal de Pelotas, que é um celeiro de formação de grandes pensadores e de grandes pessoas capacitadas também para trabalhar com tecnologia. Além da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas é um polo educacional. A gente tem o IFSU aqui, que é um polo de produção de mão de obra qualificada também. Nós temos o entendimento que é preciso pensar um ciclo de desenvolvimento econômico, onde a cidade de Pelotas, aproveitando toda essa formação de mão de obra qualificada na UFPEL, todo esse pensamento criativo da UFPEL e do IFSU, seja capaz de ser um novo polo de produção de tecnologia na produção do mundo 4G. Aí a gente tem visto que esse pode ser o caminho para o desenvolvimento, e é o caminho que pode tirar Pelotas dessa situação de quase abandono, né? Temos muita preocupação, por exemplo, de uma dificuldade de relacionamento entre o poder público municipal e a Universidade Federal de Pelotas. Eu acho que quem assumir a prefeitura de Pelotas daqui para frente tem que ter a capacidade de sentar junto com o reitor da universidade, com o reitor do IFSU, e construir esse projeto de desenvolvimento regional para Pelotas em conjunto, tentando aproveitar todas as capacidades produtivas que a gente tem aqui. E, na minha visão, esse parque tecnológico aí da produção do 4G, 4K, aí é o que pode ser o pontapé para colocar Pelotas de novo num ciclo de crescimento econômico. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar com uma mão de obra muito grande fora do mercado de trabalho em Pelotas. A gente já tinha níveis assustadores de desemprego em Pelotas antes da pandemia e da crise econômica. Agora, além de tudo isso aí, que é tarefa nossa, aí a gente precisa ter a capacidade também de fazer um amplo debate, um amplo diálogo com a sociedade, com todas as representações da sociedade, porque a gente tem um problema para enfrentar que não tem como resolver sem enfrentar ele. A gente não vai conseguir, no meu ponto de vista, construir projeto de desenvolvimento social e econômico para cidade nenhuma sem enfrentar esse problema central do Brasil de hoje, que é a necessidade da criação de uma frente ampla, de um pacto de salvação nacional que possa superar esse triste episódio que representa o governo Bolsonaro, né? Se a gente não conseguir vencer essa etapa aí, a gente está fadado a entrar para um caminho aí muito difícil, né? E é nesse sentido que a gente diz que é preciso ampliar radicalizando e radicalizar ampliando. Ampliar radicalizando não significa radicalidade do ponto de vista radicaloide, significa de ir na raiz do problema. Qual é a raiz do problema que está impedindo hoje o Brasil de crescer, de ter um projeto de desenvolvimento nacional e que reflete aqui em Pelotas que a gente não consegue ter um projeto de desenvolvimento regional? A raiz do problema é que também o governo Bolsonaro, além de ser um governo negacionista do ponto de vista da ciência, é um governo que não tem projeto nenhum para o Brasil. A gente está completando aí mais de um ano de governo, e qual é o projeto de desenvolvimento social e econômico do governo no Brasil? Também é acreditar que a mão invisível do mercado vai resolver tudo aqui no Brasil. O mundo inteiro, durante a pandemia, no enfrentamento dessa pandemia, clama por mais Estado.
A gente viu nesse processo em que os países todos se organizaram para enfrentar a pandemia, um ressurgimento do Lord Keynes, que estava tão esquecido lá nos bancos e nos livros das academias, né? Ele volta com muita força e diz para essa galera aí que era orientada pela turma lá de Chicago, que precisa ter Estado para ter projeto de desenvolvimento nacional. E a população, mesmo que não saiba, clama por mais Estado. Ela quer mais posto de saúde. O vereador Marcos passou o mandato dele todo acompanhando, fez um trabalho maravilhoso lá no pronto-socorro municipal, e sabe que a população quer mais saúde, mais atendimento, geração de emprego e renda. Ela só vai ter isso com um projeto de desenvolvimento nacional conectado com os projetos regionais. Muito bem colocado, professor Rosário, e inclusive o Itamar está aqui na nossa live, ele que é um estudioso muito da China. Eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na China e conheci a cidade de Guangzhou lá, que é, vamos dizer assim, é um estado, né? Enfim, que é conhecido Cantão, que tem, até o Filipão treinava um time de lá, e tem todo esse investimento justamente na questão da tecnologia. Eles fabricam só microchips, né? Ou seja, se a gente levar em consideração, e o PSB tem total acordo nisso que tu fala, por exemplo, um aparelho celular, hoje a carcaça dele vale muito menos que os aplicativos, por exemplo, que estão nele. Ou seja, a tecnologia, o investimento da indústria tecnológica, por exemplo, ela é muito mais rentável, né? Traz muito mais recursos. E levando em conta, por exemplo, que no Rio Grande do Sul a gente não tem nenhuma cidade que tenha esse debate da tecnologia. A cidade mais perto que tem e vive dias muito melhores, por exemplo, é Florianópolis, inclusive a primeira cidade que vai receber tecnologia 5G. E aqui em Pelotas a gente engatinha muito na questão dessa indústria tecnológica, e a gente tem bons exemplos. A gente teve, inclusive, a Dona Meide, que foi incubada lá na incubadora tecnológica, que ficou conhecida no Brasil inteiro, diversas outras empresas aqui de Pelotas. Ou seja, a gente precisa investir. Um outro exemplo, antes de passar a palavra para o vereador Marcos Cunha, que a gente tem debatido no PSB, a própria questão do IPTU verde, que daria desconto para quem produzisse energia solar, né? Por exemplo, a gente atrair para a nossa cidade desenvolvimento de placas solares. Ou seja, esse investimento em tecnologia, que ele é rentável, inclusive traz muito mais qualidade ambiental. Companheiros e companheiras, nosso debate muito bacana, a gente está chegando a quase 1 hora de live. Acho que fica muito exemplo aí para a gente utilizar em outros momentos aí, a gente possa discutir os caminhos para a nossa cidade, né? Na semana que vem, talvez ouvir gente para a gente começar a debater a economia, a saúde, as diversas áreas. Quero agradecer muito, muito, muito a imediata participação, tanto do Marcos, que está muito ocupado aí nessa questão do mandato dele, que tem sido aí um dos únicos aguerridos aí nessa questão do coronavírus, do professor Hermes também, que é advogado, está sempre correndo, o próprio Rosário. Queria agradecer muito, dizer que o PSB, no nosso ponto de vista, essa é a coligação dos sonhos, essa é a frente dos sonhos para a gente começar a debater os rumos da nossa cidade, uma alternativa muito real, que faria uma chapa muito competitiva. Obviamente que a gente tem que discutir, esse é só o começo, é só o nosso pontapé inicial, mas fico muito feliz aí pela disposição de vocês da gente começar esse debate de uma forma pública, que é importante a gente dar transparência para a população do que a gente está debatendo. E antes de encerrar, vamos fazer uma rodada. Acho que aí pode ser 3, 4 minutos para cada um. Queria passar para o Marcos aí para a gente fazer essa rodada de encerramento aí. Primeiro de agradecer mais uma vez o convite e ver como a gente está em sintonia mesmo, naturalmente, né? Todos os cursos foram feitos aqui, tenho certeza que cada um de nós poderia ter invertido as suas posições, né? Eu achei, assim, muito interessante, até porque reafirma isso que a gente já sabe, né? Mas é sempre bom a gente poder reafirmar e ver que nós estamos em sintonia na análise que nós fazemos dos problemas do país e naquilo que é o encaminhamento que nós temos que dar. Nós lá no PDT, nós temos feito um trabalho, inclusive nos valemos aí de um trabalho feito em São Caetano, que é um Plano Municipal de Desenvolvimento, que é relacionado ao Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro Gomes tem apresentado ao país. Inclusive, agora está lançando um livro exatamente sobre isso, e o PDT fez uma coisa muito inteligente, que foi pegar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes
e trazer para o âmbito municipal, fazendo um plano municipal de desenvolvimento linkado com esse plano nacional. Por que é tão importante fazer esse processo, né, de linkagem? Porque nós estamos falando de desindustrialização do país. Desde o governo Lula, nós vivemos um processo de desindustrialização do país, de colonização de novo, Brasil colônia, de novo vendedor só de produtos naturais, de commodities, né? Então, quer dizer, nós deixamos de ser um país referência na tecnologia, e a pouca tecnologia que nos resta, eles estão vendendo, eles estão se desfazendo. A gente não produz máscara. Não, exatamente, não produz máscara, bem apanhado, quer dizer, nós somos totalmente dependentes do mercado externo, da China, de outros países, para comprar as coisas mais comezinhas, né? Por que isso? Porque falta uma visão de Estado, e eu acho que isso sim, eu acho que a pandemia, que vocês já falaram isso, mas é bom reafirmar, está colocando de novo como é importante, aí voltando à questão do próprio Fernando dizendo, né, como é importante a universidade pública. Quem é que dá a resposta? É a universidade pública. Quem é que dá a resposta? É o SUS, Sistema Único de Saúde, que dá a resposta. Quem é que realmente vem ao encontro da população numa hora de crise como essa? Não são as empresas privadas, não é o mercado que se resolve. Como é importante o papel do Estado. Ninguém está dizendo com isso que o Estado tem que fazer tudo, por óbvio, mas o Estado é essencial. O Estado é nós. Nós arrecadamos recursos, cada um de nós pagamos impostos, o recurso da comunidade é entregue para o Estado, e agora tem que devolver serviços para essa população. É isso, é simples assim. Então, o dinheiro que o Estado arrecada é nosso. Ora, nada melhor do que esse dinheiro voltar para nós, em termos de incentivos em cada localidade. Nós aqui no PDT, até para colaborar com isso que disseste também, Antônio, estamos pensando como seria importante, por exemplo, deixar de pagar R$800 mil de luz, nós pagamos aqui para ser um município de Pelotas. Por que nós não podemos ter uma produção de energia eólica ou energia solar, como foi mencionado? Por que nós não podemos retirar a riqueza do lixo e, ao invés de jogar nos nossos mananciais e mandar para a candiota, não podemos reter esses recursos e fazer com que a nossa população possa trabalhar em cooperativas de reciclagem do lixo, em produção de energia através do lixo, coisas inovadoras que estão nos faltando, porque tem muitos interesses por trás de tudo isso que estamos falando. Por que mesmo que nós não pegamos? Outro dia eu conversava na Câmara de Vereadores com o vereador Dila, e ele, que é um experto nessa matéria, me disse, olha, o melhor piso que tem nos bairros, para nós começarmos assim a ter uma coisa de massa para melhorar a condição das buraqueiras que nós vamos nos bairros da cidade, seria resto de obra triturado. Você sabe qual é o maior volume que nós pagamos a peso de ouro para mandar para a candiota? Resto de obra. 70 mil toneladas ano são de resto de obra que nós mandamos para a candiota. Se nós triturássemos isso e colocássemos agregados para fazer um piso, é muito melhor que saibro. Só estou dando uma ideia, assim, só para a gente... desperdício, né, Marcos? Chegar um pouquinho na nossa realidade, do dia a dia, de quem está nos ouvindo também, sabe, da buraqueira nos bairros, né? Então, são coisas assim, ações concretas que nós podemos começar fazendo a partir do município, mas também tem que estar linkado com um projeto nacional. Por isso que é complexo, por isso que a política é complexa, porque não, as pessoas às vezes dizem, o vereador está se preocupando aí com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um empecilho para qualquer política de saúde pública hoje, é um inimigo da população. Hoje, quem não estiver na rua gritando fora Bolsonaro, impeachment já, é conivente com o coronavírus. É simples assim. Então, é uma questão de vida ou morte. É uma guerra mesmo. Mas somos 70%. Te agradecer, Marcos. Muito obrigado. É sempre uma inspiração te ouvir. Né? Tu que, inclusive, já passou pelo PSB aí, quando eu estava me filiando nas reuniões aí. Então, para nós é sempre uma alegria ver uma pessoa tão qualificada aí que nem a tua pessoa. Passar aí para o Hermes do Avante, então, também fazer suas considerações finais. Agradecer desde então aí o Hermes, um jovem, uma pessoa destacada aí no ambiente político de Pelotas, com novas ideias. Eu também tenho muito orgulho de estar dividindo essa live, Hermes, contigo, que tem se colocado, tem construído o Avante, que é um partido novo a nível nacional, também aqui na nossa cidade, com diversos pré-candidatos a vereador e a vereadora na nossa cidade, passar para ti das considerações finais e desejar aí que esse nosso debate possa se prolongar aí por dias e que a gente possa chegar na construção de um projeto
de Pelotas mais humana, que valorize os servidores públicos, e veja na nossa universidade uma parceria muito importante, né? Quero agradecer, sim, ao convite, agradecer a todos os demais que estiveram nessa noite fazendo esse um debate de alto nível, uma produção intelectual que mostra que Pelotas, uma cidade inteligente, ela começa por soluções inteligentes e pessoas que pensem. Pouco tempo atrás, nós ouvimos muito falar sobre esse discurso esse discurso de ódio, esse discurso, né, de que o lixo tem que ser colocado para debaixo do tapete, esse discurso de que polícia tem que subir morro e matar bandido, que bandido bom é bandido morto. Eu acredito que o discurso, ele não pode ser um discurso de ódio como vem em cima do governo. Tem que ser pensado num discurso de aproximação, de que as pessoas, elas realmente importam, e que, sim, é importante essa discussão de aproximar o município, o ente municipal, com a Universidade Federal. A Universidade Federal hoje produz inteligência suficiente para que nós pudéssemos... Na verdade, a Universidade Federal é o parceiro primeiro, acho, deveria ser do ente municipal, pois hoje a Universidade Federal de Pelotas é um orgulho no mundo inteiro, nós somos referências no mundo, e que bom para Pelotas isso. A gente se entristece quando vê que o ente municipal coloca como um segundo plano, um segundo projeto, né, a participação da mão de obra intelectual que Pelotas tem, e tem muito, né? O Avante pensa numa cidade inteligente, nas Smart Cities. Há pouco tempo eu estive na Bélgica buscando esse modelo de cidade, conversamos com empresários, buscamos, dentro da União Europeia, conhecer como é que funcionam cidades inteligentes. Aqui Curitiba é um exemplo de cidade inteligente, e a cidade inteligente é a cidade pensada para pessoas a partir de pessoas. O Estado, ele é importante, é claro que o Estado é importante, concordo também, e o Estado, ele é importante quando ele é formado por pessoas que entendem que o Estado é importante, mas não de pessoas que vão se valer do Estado, e aqui a figura Estado lato sensu, né, se valer das organizações para, mais uma vez, manter os seus projetos políticos, porque daí a gente vai acabar daqui a pouco entrando aí nesse projeto de fascismo, nesse projeto de poder, como o Bolsonaro tem demonstrado, que é um projeto de um líder único, né? É um projeto perigoso, uma ideia perigosa essa que nós estamos assistindo no país, que está se instaurando no país, é algo muito perigoso. Nós temos uma Constituição nova de 88, que, como disse Fernando Rosário, nos trouxe garantias, nos deu liberdades, mas que está nos sendo extraídas a cada dia. Nós estamos perdendo essas garantias, nós estamos perdendo as nossas liberdades. Há poucos dias eu vi ainda o presidente falava de liberdade de imprensa. Quem mais do que o próprio presidente que tem tentado calar a voz da imprensa? Então, nós precisamos resgatar, pensar isso, e não podemos nos calar. Ainda que somos 70%, o Marcos, que venhamos lutar para ser 80%, Tony, que venhamos lutar para ser 90%, o Fernando, que possamos chegar perto de 100%, temos que calar a voz esse fascismo que está se instalando, é muito perigoso. Talvez a gente, hoje, a nossa luta venha dar frutos para os nossos filhos. Talvez hoje nós possamos estar sentindo na pele o quanto é necessário lutar para garantir aquilo que Getúlio Vargas lá garantiu, né? Aquilo que pessoas trabalharam, deram a vida para garantir. É necessário que nós venhamos fazer isso agora, para que os nossos filhos, os nossos netos, possam ter rotas melhor, possam ter uma cidade melhor, um país melhor, um futuro melhor. Hoje, o que lamentavelmente está instalado aí é um presidente que é muito pior do que o vírus, né? Ele é muito mais letal do que o vírus. Então, esse sistema que vem de cima para baixo, que também está instaurado aqui na cidade de Pelotas, que há 16 anos é um mesmo governo, são as mesmas pessoas praticando o mesmo tipo de política, eu acho que está na hora de mudar. E, na verdade, isso não é uma ideia do Hermes, do Tony, do Marcos e do Fernando Rosário. As pessoas estão falando isso na rua. É visível isso, o que Pelotas está vivendo. A própria resposta está aí nas redes sociais. Ontem tivemos um episódio lamentável, Marcos, que tu estivesse conversando com os permissionários hoje, acho, né, do Pop C,
tivemos um episódio lamentável, e a prefeita, no curso da sua fala, vai dizer que ela se arrepende de ter sido parceira dos permissionários. Mas olha que discurso mais tacanho, mais grotesco, dizer que se arrepende de ser parceira dos permissionários. Então, ela não escuta ninguém, né, Hermes? Tu já esteve próximo, a pessoa se acha a dona da razão, a dona da verdade, qualquer pessoa que contesta é inimigo, né? É inimigo, é lamentável. Há poucos dias tivemos com a Tainá aqui, que foi repercussão, né? Ela não consegue ser confrontada nas ideias, né? E a gente tem que estar aberto para ser confrontado nas ideias. Eu preciso estar aberto às críticas, principalmente quem está à frente. O Marcos faz um grande trabalho na Câmara de Vereadores, mas, Marcos, quantas vezes não fosse criticado? Né? E não faz parte, não faz parte. Né? A gente tem que estar aberto à crítica, e é através da crítica nós vamos ampliar. Quem não faz nada não é criticado. Não é criticado, né? Então, eu acredito, sim, que esse nosso debate ele é construtivo. Estamos felizes de participar, o Avante está feliz de participar daquilo que nós pudermos agregar. Somos companheiros nessa caminhada em busca aí de, quem sabe, logo, logo estarmos juntos em um projeto muito maior ainda, que eu tenho certeza que lá na frente, lá no final, o resultado não será só para mim, para nós aqui, mas será possivelmente para os nossos filhos e para as futuras gerações. Nós somos a base, né, dos nossos filhos, somos a base, porque lá no passado muita gente lutou para que a gente pudesse agora, né, garantir a nossa voz, garantir as nossas liberdades, que isso não venha a ser arrancado de nós, por esse governo que está lá e por esse governo que está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Hermes, show de bola. A gente conversando assim, a gente percebe o quanto alinhado a gente está, né? E antes de passar para o professor Rosário, quero também mandar um abraço para o Douglas Duarte, que diz que é um debate muito qualificado e que pode ser o caminho para Pelotas voltar a ter esperança. A Eliane também, do PDT, que faz um grande trabalho com a questão do autismo aqui na nossa cidade, diz que está voltando a ter esperança. Viu, Marcos? Voltando a ter esperança com esse nosso debate. Mandar um abraço também para o Augusto Pins, diz que está muito boa a live. A Márcia Rodrigues, que é pré-candidata a vereadora pelo PSB lá da Coab Lindóia, diz que o atual governo só tem interesses próprios e não pensa no povo pelotense. Está na hora da gente mudar e renovar. O Itamar aqui dizendo assim para nós, está puxando as nossas orelhas aqui, ó. Tenham sabedoria, inteligência e humildade. Essa frente precisa estar unida nesse pleito. Só assim Pelotas terá jeito. E a Daniela dizendo que lá no Passo do Sal está fazendo muita falta um asfalto ou qualquer outro tipo de material que ajude a amenizar os buracos e o barro que enfrentamos lá onde ela mora. Mandar um abraço também para o Thiago Abreu, nosso pré-candidato também do PSB, diz que muito boa live. O Leonardo Martins, meu amigo, é do PSDB, mas está acompanhando aqui a nossa live, mas é um jovem juvenil aí, tem 15 anos, eu acho que tem o Leonardo, vai fazer 16 agora, mas mesmo sendo do PSDB, é importante os partidos se renovarem, a juventude se mostrar, e ele é nosso amigo, a gente está sempre conversando, então mandar um abraço também para o Leonardo, e a Juliana Santos dizendo que é um excelente debate. Então, para encerrar, passar a palavra para o companheiro Fernando Rosário. Bom, eu queria, para encerrar aqui, agradecer essa oportunidade aí de estar debatendo aqui com vocês, né? Dizer que para nós do PCdoB é sempre uma honra estar conversando aí com o PDT, com o PSD, com o PSB, agora com o companheiro Hermes aí do Avante, né? Nós aí, o PCdoB, o PDT e o PSB, no início lá da legislatura na Câmara Federal, formamos um bloco parlamentar que foi importantíssimo lá e que ainda se mantém aí, que é o bloco que tem a liderança, o direito de ter a liderança da oposição na Câmara, né? E somos partidos com uma trajetória de bastante tempo aí, né? O PCdoB beirando aos 100 anos, vai fazer seu centenário o ano que vem. O PSB lá no meio da década de 37 já começou a dar seus passos, e o PDT com toda a herança aí também lá desde o Getúlio Vargas, do Brizola, e que temos essa capacidade de dialogar na diversidade, né? Sempre foi característica dos nossos partidos ter essa capacidade.
E nós do PCdoB, nós entendemos que o momento dramático no qual a gente está vivendo é dramático porque é surreal, é inacreditável que há um ano atrás, quem fosse dizer que ia estar morrendo um brasileiro por minuto nas 24 horas, ele é considerado um surtado. Nós estamos num momento dramático da história do país e do mundo, e que nesse momento dramático da história do país e do mundo, é urgente, é necessário que todos os agentes políticos tenham a giganteza e a capacidade de ter amplitude para conversar e para buscar soluções, né? Não é momento de nanismo, não é momento de botar os seus projetos pessoais e partidários na frente dessa questão central, que é a questão de enfrentar a crise que a gente vive e enfrentar os desmandos aí do governo federal, né? Como o Marcos falou, não tem como, é inviável, né? O nosso governo, ele joga contra a tentativa que muitos estão fazendo de tentar salvar o povo brasileiro dessa pandemia. Vejamos que nós já somos o terceiro país do mundo em número de mortes, e que só cresce, né? E o que a gente tem feito enquanto Estado, o que o Brasil tem feito para isso, né? A gente chegou num momento que as pessoas já não estão suportando, a gente está vendo aí que está retomando, inclusive, uma luta de rua, que é a expressão de uma revolta que não aguenta mais o que está acontecendo no Brasil, né? E esse é um momento da gente ter a capacidade de escutar o outro, de ter paciência histórica e capacidade de escutar a diversidade, encontrar o que nos une, encontrar aquilo que seja capaz de nos unificar para o Brasil conseguir dar um passo à frente e sair dessa situação que se encontra. Então, nós gostaríamos aqui de deixar um chamamento a todos os agentes políticos aí da cidade, do município, do estado, do país, que tenham grandeza política, parem, sentem e se escutem e busquem uma solução para o Brasil, para a cidade de Pelotas e para o estado do Rio Grande do Sul, porque a gente não pode continuar botando nossos projetos políticos, partidários e pessoais em primeiro lugar, quando está morrendo um brasileiro a cada 60 minutos no Brasil. Muito obrigado por estar aqui com vocês hoje, um forte abraço a todos. Agradecer, então, aí a participação do Marcos, nosso vereador Marcos Cunha, presidente do PDT em Pelotas, do Hermes, presidente do Partido Avante, e do Rosário, presidente do PCdoB. E só para encerrar aqui, o Jorge Emerites disse que esse quarteto está tão alinhado quanto o ataque do Chavante, viu, Marcos? Então, vamos lá, um grande abraço, valeu a todos que nos acompanharam aí, muita militância dos nossos partidos passaram por aqui, e pedir para compartilharem o nosso vídeo aí para que mais pessoas aí possam acompanhar esse debate que eu também considerei aí de grande valia, de grande importância e de uma alta, vamos dizer assim, qualidade, né? Coisa que a política tanto precisa. Um abraço e valeu!